Fla 360 graus chegando pesado. Da Gavião Maraca é pressão, recado tá dado. Camisa rubro-negra já treme o local. Do aquecimento ao apito, clima de final. Olho no passe, leitura geral. Tática afiada, contra-ataque letal. Linha subindo juntinha, ninguém dá espaço. Volante morde no meio, ladrão de abraço. Lateral corre na linha, fumaça no calo. Quando pisa na área é bala, é estrago. Fla 360 graus, hora pro gás, hora da análise ao gol. Aqui é jogo sagaz, do banco ao gramado a pressão é real. Aqui é Flamengo, o resto é detalhe, é normal. Fla 360 graus, chega e senta, se vacilar na marcação. O placar... Salve, meus relíquias, saudações rubro-negras! Quinta-feira, no Maracanã, quem for torcer tem que empurrar o time do apito inicial ao final, pegar o Mengão nos braços e fazer ele jogar bola de verdade. Mas ser torcida também é cobrar. A torcida precisa manter a postura raiz. Apoiar, mas exigir. Cobrar jogador, comissão técnica e diretoria quando for necessário. Ontem a arquibancada fez sua parte, mas muitos dos atletas que precisam sentir essa pressão sequer estiveram em campo, pois foram preservados pensando na decisão contra o Lanús. Por isso, a nação não pode se acomodar pelo 3-0 sobre o Madureira. Vitória com a autoridade não resolve tudo. Sem cobrança, nada evolui. E digo mais, esse título da Recopa passa diretamente pela torcida, sem tirar a obrigação de quem tá dentro de campo. Ambiente, pressão e energia vão fazer diferença real. Sobre o jogo, muita gente classificou o primeiro tempo como ruim ou decepcionante. Eu discordo. O Flamengo amassou o adversário. Faltou o gol. O Madureira não finalizou uma única vez. O Flamengo finalizou 11 vezes. Produziu volume ofensivo, com chegadas perigosas. Só que do outro lado existia um time que veio exclusivamente para se defender. É curioso como parte da própria torcida desvaloriza vitórias do Mengão. Se o Madureira não serve de parâmetro, qual grande fez contra eles o que o Mengão fez? O Vasco não venceu. O Fluminense ganhou com dificuldade em um jogo aberto. O Flamengo teve repertório, intensidade e controle, criando chances sucessivas, barradas apenas por defesas do goleiro e bloqueios da defesa adversária. Futebol também se joga contra 11. E preciso destacar, o Danilo hoje merece ser titular. A presença dele muda a postura coletiva. O time joga compacto, organizado, competitivo. Basta observar o posicionamento dele ao lado do Vitão desde o início, encurtando espaços e aproximando o bloco. Exatamente como aconteceu contra o Botafogo. Olha onde ele e o Vitão já estavam no começo, forçando a frente a se aproximar e jogar compacto. É absurdo quando o Danilo tá em campo. Sinceramente, quem diz que o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, talvez esteja confundindo bom futebol com quantidade de gols. Porque jogar bem vai muito além de apenas balançar a rede. Muitos jogadores do Flamengo já conquistaram títulos, já sentiram o peso das decisões e sabem da pressão que existe ao vestir o manto. Ainda assim, às vezes fica a sensação de que alguns ainda não compreenderam totalmente a dimensão do que é o Flamengo, o tamanho do clube e o significado real do manto rubro-negro. Quem joga no Flamengo não precisa atravessar o oceano em busca de reconhecimento esportivo. Se a busca for apenas financeira, é compreensível. Mas em termos de grandeza, consagração e história, poucos lugares no mundo oferecem o que o Flamengo oferece. Entender isso é compreender o privilégio que é vestir o manto sagrado. E ontem tivemos uma cena que simboliza exatamente esse sentimento, curiosamente vinda de um adversário. Após a partida contra o Madureira, o jogador rival pediu uma foto ao Pedro. Depois da selfie, enquanto caminhavam para o vestiário, Pedro, em um gesto espontâneo de respeito, entregou sua camisa a ele, sem que fosse sequer solicitada. O que aconteceu em seguida resume o peso desse clube. O Juninho, camisa 10 no Madureira, recebeu o manto, levou a camisa aos lábios e a beijou com emoção verdadeira, como alguém realizando um sonho, como quem demonstra amor genuíno por algo que representa muito mais do que futebol. Olhem a cena, galera. Eu me arrepio toda vez que vejo.
Depois de testemunhar esse amor puro por alguém que nem é do clube, fico pensando, e os nossos? Alguns que vestem o manto todos os dias, que recebem o carinho da nação, ainda não estão dando o valor merecido a ele. O manto merece respeito, entrega e paixão em cada jogada, porque o Flamengo não é só um time, é um sentimento que inspira até quem está do outro lado. Quero tocar em outro ponto importante. Ontem, na coletiva, o Felipe Luiz acabou explicando um detalhe que ajuda a entender por que o Pedro vem recebendo tão poucas bolas dentro da área. Segundo ele, o modelo de jogo é construído sempre em função do principal jogador, e na visão dele, esse jogador é o Arrascaeta. Por isso vemos o Arrasca atuando muitas vezes mais dentro da área, ocupando espaços que normalmente seriam do centroavante. Sobre o Pedro, sinceramente, ele não precisa de defesa. Os números e o desempenho falam por si, mesmo atuando em um sistema que não favorece diretamente suas características, já que prioriza o articulador em vez do finalizador. Ele continua decisivo. Fiquem com as palavras do Felipe Luiz na coletiva de ontem. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então, o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores e a gente tenta fazer isso sempre. Mesmo sem ser o centro do modelo de jogo e participando de metade dos jogos da temporada passada, Pedro terminou como segundo artilheiro da equipe, muito próximo do próprio Arrascaeta. E isso inevitavelmente levanta uma reflexão. Se já entrega tanto em um contexto pouco favorável, imagine o impacto que poderia ter, atuando em um sistema pensado também para potencializar suas qualidades e com maior sequência em campo. Bom, e vamos destrinchar esse jogão naquele pique e sem clubismo. Vem comigo. Rapaziada, do time que enfrentou o Lanús, praticamente só sobraram 2 sobreviventes que encararam o Madureira. Foi quase um Flamengo versão remix entrando em campo. O Mengão veio com o Andrew no gol, Royal, Vitão, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz e Carrascal, Plata, Cebolinha e Pedro na referência. Já o Madureira entrou naquele modo clássico de quem vai ao Maracanã sabendo exatamente o que quer: sobreviver. E quando eu digo sobreviver, não foi o ônibus estacionado não. Os caras colocaram foi um avião inteiro dentro da área. A ideia do Flamengo era clara: formar um quadrado no meio-campo. Everton Araújo fechado com De La Cruz, enquanto Carrascal aproximava do Plata para dar circulação e controle. Em alguns momentos, o Everton baixava para a saída, o Ayrton Lucas avançava e o desenho se reorganizava naturalmente. Era um time tentando empurrar o adversário pouco a pouco, como maré enchendo na praia. Quando o Mengão tinha a bola, o Carrascal atacava muito o espaço em diagonal, tentando quebrar linha, enquanto o Cebolinha recebia mais no pé para acelerar a progressão. Só que o cenário era aquele: posse girando de um lado para o outro, procurando brecha num sistema defensivo extremamente fechado. E mérito também do Madureira, viu? Porque os caras estavam organizados, compactos, todo mundo atrás da linha da bola. Defenderam com disciplina absurda. Mesmo assim, o Flamengo foi martelando. Foram 11 finalizações só no primeiro tempo. 2 indo direto no gol, exigindo grandes defesas do goleiro. Outras bloqueadas pela defesa que tinha o endereço certo. E além das jogadas construídas, o Mengão começou a criar muito também na pressão pós-perda. Roubava a bola e já atacava com fome, sem deixar o adversário respirar. O problema é que atacar um time desmontado é uma coisa... Atacar um time já montado para defender é outra completamente diferente. Aí o Flamengo rodava, pensava, girava de novo, tentando achar o passe impossível para furar aquela muralha. Na volta para o segundo tempo aconteceu algo que chamou muita atenção. Claramente teve conversa forte no vestiário, teve cobrança, porque o Felipe Luiz voltou diferente. Já fez 2 mudanças logo no intervalo, coisa que ele praticamente nunca faz. E teve outro detalhe importante: nada de improvisação, nada de gambiarra. Cada jogador voltou exatamente na posição onde rende mais. E talvez o ponto mais simbólico de todos: Pedro permaneceu em campo até o apito final. A estrutura tática continuava parecida. O quadrado no meio e a saída organizada no 3+2, com 3 homens atrás e os volantes sustentando o jogo. Dessa vez o Arrascaeta passou a ocupar mais a área, enquanto o Samuel Lino recebia aberto e levava o jogo até a linha de fundo. Isso puxava o Ayrton Lucas, que começava a jogada por dentro com os zagueiros e depois invadia o corredor como um trem entrando no trilho em alta velocidade. Resultado:
Mais profundidade, mais presença ofensiva e mais gente dentro da área. O Mengão manteve a pegada do primeiro tempo. Não deixou o Madureira respirar, marcou lá na frente, dentro do campo deles, todo mundo junto, compacto. E o principal, manteve a vontade de vencer. E o desbloqueio para o primeiro gol de um jogo amarrado veio na base da personalidade. De um chute de fora da área, bola rebatida na entrada da área, De La Cruz aparece livre e solta um chute carregado de raiva, daqueles que parecem desabafo. Gol do Mengão. 1-0 cheio de ódio, tipo, tô puto, sai da frente, porra. Isso manteve o Madureira acuado, sem espaço para zebra. Nada de dar a bola para o adversário e esperar transição como nos jogos ruins anteriores. Depois da entrada do Paquetá, o time muda. Ele não fica preso como volante, mas também não joga totalmente solto. Forma-se um tripé no meio que aumenta o controle e mantém o Madureira sufocado dentro do próprio campo. O Flamengo pressiona, empurra, domina emocionalmente o jogo. O Madureira até tenta reagir, mas quase leva o segundo logo na sequência e recua de novo. Só que aí já era tarde. O gol aumentou ainda mais a fome rubro-negra. Samuel Lino sofre o pênalti. Arrascaeta vai para a bola com categoria e amplia 2-0. E para fechar a conta, já no fim, Lino acha Luiz Araújo sozinho dentro da área. Praticamente coloca a bola com a mão no pé dele. Finalização tranquila, rede balançando e 3-0 no placar. O Flamengo construiu uma vitória sólida também nos números. O time terminou a partida com 64% de posse de bola, contra 36% do Madureira, refletindo um domínio claro das ações durante praticamente todo o confronto. A superioridade ofensiva foi evidente. Foram 27 finalizações rubro-negras contra apenas 3 do adversário, sendo 8 chutes no alvo contra 2. Nas grandes chances, eficiência total. 3 oportunidades criadas e 3 convertidas, enquanto o Madureira não conseguiu produzir perigo real. O volume de jogo também aparece na troca de passes. 522 passes certos do Flamengo contra 252 do adversário, além de ampla vantagem nos escanteios, 10-1, mostrando presença constante no campo ofensivo. No Maracanã, 22.730 torcedores acompanharam a vitória por 3-0, em uma noite que gerou renda superior a R$1.096.000. Com o resultado, o Flamengo encaminha de forma muito consistente a classificação, tornando extremamente difícil qualquer reação do Madureira. Agora, Felipe Luiz ganha dias importantes para ajustar a equipe e preparar o elenco visando o grande desafio da final da Recopa. Quinta-feira é guerra.